analista social, vai dar aqui a sua opinião. Rômulo, como nós podemos classificar um indivíduo com a intenção de satisfazer os seus desejos sexuais com uma criança? Bem, antes de mais, saudações extensivas aos colegas do painel, em especial à doutora Elisa, ao Milton e ao caríssimo colega, e a si, Ofélia, e a todos os dignos funcionários e trabalhadores ou colaboradores desta máquina de estação de rádio, e obviamente sem esquecer os nossos ouvintes. Ofélia, relativamente à questão que nos é colocada, nós, antes de começarmos a dar resposta, gostávamos, embora claramente acreditamos que os colegas já fizeram aqui um esboço em função da temática, mas eu gostava apenas de acrescentar o seguinte: o tema tem que ver com o abuso sexual contra menores. A ideia do abuso sexual contra menores deverá remeter-nos à violência doméstica, conforme disse bem a doutora Elisa. E a violência doméstica ela vai desencadear em três pressupostos, não é? Do ponto de vista do abuso físico, emocional e, obviamente, sexual. E é aqui onde deverá centrar-se a nossa desenvoltura. Agora, relativamente a esta questão da pergunta que nos é colocada, dizer o seguinte, Ofélia, o abuso sexual contra menores, ela deverá desencadear em dois grandes pressupostos, do ponto de vista intrafamiliar e do ponto de vista extrafamiliar. E é aqui onde entram os agressores, os abusadores, os aliciadores. E aqui onde a doutora tocou na questão dos toques, não é? Uma criança a menos de 5 anos já é tentada. E ela não é tentada somente com os adultos, também com adolescentes. Que inclusive, se tivermos que olhar para aquilo que tem a ver com a lei, com a nossa Constituição, só é maior de idade a partir de 18 anos. Então, um adolescente de 16, 17, 15 também pode se tornar um abusador. E como é que isso é possível? Muitas das vezes, Ofélia, o abusador ou agressor, ele vai se manifestando em função de determinadas características, não é? E acreditamos aqui o Hamilton, psicólogo, não é? E ele vai, se calhar, corrigir-nos. A questão psicológica e emocional e a questão da realização da satisfação sexual. Todos nós temos prazeres sexuais, até os animais. E nós somos animais racionais, não fugimos à regra. Mas é preciso que tenhamos consciência com quem nós vamos nos relacionar. Então, não é muito bom, não é, nós nos relacionarmos com pessoas que tenham idades muito abaixo. Muito abaixo. Então, aqui, repara, Ofélia, o jovem, o adolescente, sem olhar para o adulto, que venha de certa forma desencadear essas tais cujas ações ou práticas de má fé, ainda vamos olhar para o jovem. Muitas das vezes é aquele jovem de 15 a 16 que presenciou situações do gênero no seio da família. Esse pode, de certa forma, servir de testemunho e automaticamente também deverá ser o proeminente ou então o futuro agressor sexual. Então, também temos que olhar nesta visão. Tá vendo? Que o abuso sexual tem que se olhar na perspectiva no seio familiar. É preciso que nós aqui na condição de analista social nós vamos nos ater na questão da condição das famílias. Mas a questão da família no aspecto emocional. Há uma quebra emocional, para não falar quebras de valores, porque aqui a questão da quebra de valor também é discutível. Repare que se tivermos que olhar para o passado, e aqui temos uma mãe, as nossas mamães também tiveram filhos muito cedo, antes de 18 anos. E como é que nós podemos classificá-las? Imagino que tiveram filhos com 12, 13 anos, numa condição, sei lá. E hoje nós estamos aqui a discutir matemática, que hoje, se olharmos uma menina de 13 anos, que normalmente são essas que vão caindo nessas redes, e são abusadas. E a mamãe que noutra hora fez filho aos 14 anos. Como é que nós podemos olhar? E nós podemos falar aqui de quebra de valores. Como é que nós podemos resgatar os bons valores, no sentido de que podemos fazer uma coagulação nos dias de hoje? Então, esse é um problema que já vem dos anos anteriores, dos anos passados, e
e que nós hoje precisamos é reaver todo esse conjunto a nível das famílias. Há aqui um problema no seio das famílias, há um problema na sociedade, porque a questão desta situação de abuso sexual começa intrinsecamente no seio da família. Então, esse é o nosso ponto que nós estamos aqui a partilhar relativamente à questão que nos é colocada. 10h51 na rádio, nós vamos até bem pertinho.